Eu sou o Guilherme Minarelli, sou doutorando no Departamento de Ciência Política da USP, pesquisador júnior do Centro de Estudos da Metrópole. E hoje a gente vai falar um pouco da nota técnica número 4, que dá continuidade à série de notas técnicas do CEM sobre as mudanças do estoque imobiliário na cidade de São Paulo, em especial dando continuidade à nota técnica número 1. Essa nota técnica apresenta e discute a trajetória dos valores do estoque imobiliário formal da cidade de São Paulo entre os anos de 2000 e 2020. A gente partiu dos dados fiscais, de registro de propriedades imobiliárias da cidade de São Paulo, produzidos pela Secretaria da Fazenda Municipal, da Prefeitura Municipal da cidade de São Paulo. Eles produzem esse cadastro para fins de lançamento do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU. E a gente usou, para complementar esses dados, outros dados de lançamentos de imóveis no mercado imobiliário e dados do PIB municipal também. Como a gente vai poder ver, ocorreram importantes e sistemáticas atualizações dos valores, com um aumento significativo deles. As alterações desse tipo são produtos de dois tipos de processos, difíceis de a gente separar. Por um lado, esses dados expressam evidentemente a construção de novos imóveis residenciais com valores diferentes dos anteriores, Então a gente quer dizer que teve uma mudança do tipo de imóvel existente na cidade e os imóveis passaram a ter um padrão e um valor mais alto. Mas, por um outro lado, a gente vai poder ver também como os valores do cadastro são influenciados por estratégias da prefeitura para atualizar, tanto em termos econômicos quanto financeiros, a planta genérica de valores, que a gente vai entender um pouquinho melhor o que se trata. E ela se baseia, para acompanhar os valores praticados no mercado, a prefeitura então toma decisões políticas de governo que podem seguir motivações diferentes, como a justiça distributiva e a obtenção de recursos orçamentários, ou ambas. Isso quer dizer, a prefeitura, para manter a arrecadação estável e manter ou aumentar os recursos, ou para também tornar a cobrança mais justa, seja por qualquer uma dessas motivações, ela pode aumentar os valores dos imóveis registrados no cadastro dela para cobrança do imposto. Os valores dos imóveis são produzidos com a finalidade de lançar o imposto, Então eles são controlados e atualizados segundo regras e parâmetros específicos. Isso quer dizer, a prefeitura mantém, para ela conseguir lançar o imposto predial territorial urbano, o IPTU, ela mantém um registro de todos os imóveis existentes na cidade. Então quer dizer, ela tem um registro e um ponto no mapa para cada um dos imóveis. E o conjunto de imóveis forma um mapa que eles chamam de planta genérica de valores. Essa planta genérica de valores, esse mapa, define os valores médios de face de cada quadra. Isso quer dizer o quê? Ele define um valor médio para cada quadra, cada quarteirão, cada face de quarteirão da cidade. E para produzir esses valores, a prefeitura se utiliza de um conjunto de elementos para fazer isso, que a maior parte deles estão definidos em lei. A atualização de qualquer um desses valores, desses elementos que compõem essa base de cálculo para definir quanto vai ser cobrado de IPTU, os principais elementos que compõem a atualização desses valores desse mapa geral da cidade são a tabela de valores unitários de metro quadrado de construção e a lista dos valores unitários de metro quadrado dos terrenos, que são definidos em lei. A atualização de qualquer um desses valores, desses elementos que compõem a definição dessa tabela, desse mapa de valores da cidade, requer nova aprovação legal, com uma proposição vinda do prefeito, da prefeitura, do executivo. Caso não haja mudança desses parâmetros, os valores podem ser atualizados uniformemente até o índice inflacionário daquele ano, por decreto do prefeito, ou como uma forma de evitar que a gente perca os valores de mercado. Se a prefeitura não atualiza a planta genérica de valores, a gente tem um efeito do ponto de vista social que é regressivo. Isso quer dizer o quê? Cobra-se mais de quem tem menos e menos de quem tem mais. E a gente perde a arrecadação. Então, por isso, a prefeitura realiza regularmente, como a gente vai poder ver, a atualização desses valores. Individualmente, cada um dos imóveis pode ter seu valor atualizado basicamente de 3 formas. Quando ele é comprado ou vendido, a prefeitura registra, ela cobra o ITBI, que é um outro imposto, pela transação dos imóveis. E quando há essa comercialização, a prefeitura acaba pegando esse valor da comercialização e atualiza no registro do IPTU.
Ou, de outra forma, a prefeitura pode atualizar os valores dos imóveis por uma demanda de avaliação judicial, vinda do judiciário, por demanda do próprio dono do imóvel, que pode alegar que o valor esteja incorreto, ou por uma demanda própria vinda da justiça. Porém, mas a forma mais comum de atualização dos imóveis é por meio da atualização dessa planta genérica de valores, desse mapa geral de valores dos imóveis da cidade. E isso é feito basicamente pela atualização das tabelas de valores de metro quadrado, de construção e terreno, realizadas pela prefeitura. A atualização pode ocorrer de várias formas diferentes. Ela pode acontecer de forma homogênea, quer dizer, igual para todo mundo, segundo as tabelas de valores de metro quadrado, quando elas são atualizadas pelo índice inflacionário, como o IPCA, ou por uma nova avaliação de preços do mercado. No caso do índice inflacionário, como eu já disse, isso pode ser feito até o nível inflacionário daquele ano ou abaixo dele por meio de um decreto simples. Todo fim de ano, quando a gente não tem uma atualização pelos valores de mercado, a gente tem uma atualização pelo decreto, como a gente pode ver no caso da cidade de São Paulo. A segunda forma, mais comum, então, é a realização da avaliação dos preços correntes no mercado, os preços que estão sendo praticados no mercado imobiliário. Para isso, a burocracia municipal realiza uma série de estudos baseados em dados de lançamentos imobiliários pela incorporação na cidade de São Paulo, realizados pela empresa Embraesp, que registra os lançamentos desses imóveis na cidade. Anteriormente, no passado, ela realizava isso com base em pesquisas de mercado e também, como eu já disse, com base nos dados do ITBI, de transações de imóveis. Mais recentemente, a prefeitura tem lançado mão, tem feito uso de informações de sites de aluguel de imóveis, como outros desses que a gente vê na internet, né? Que comercializam imóveis. Essa é uma forma da prefeitura se manter com os preços atualizados, garantir que ela não esteja cobrando nem diferente de pessoas que têm imóveis iguais, nem cobrando menos de quem tem imóveis diferentes. Isso quer dizer, ela passa a poder cobrar segundo aquilo que é praticado no mercado, né? Garantindo que ninguém tenha nem ganhos a mais do que outras pessoas, nem seja cobrada menos do que outras pessoas. Um outro elemento importante que a gente pode ver na tabela número 4 são as travas de aumento do valor dos imóveis. O que são essas travas? Elas foi um instrumento que passou a ser utilizado por diferentes governos, mais recentemente, a partir dos anos 2000, que busca limitar o quanto o valor de cada imóvel pode subir no registro de cadastros do IPTU da cidade de São Paulo. Esse instrumento tem como objetivo evitar que os contribuintes, os donos dos imóveis, os residentes na cidade de São Paulo, sofram com um aumento muito rápido, muito elevado, de uma única vez. Então, eles evitam que a gente tenha uma surpresa, né, do ponto de vista da cobrança dos impostos. E faz com que os valores a serem cobrados, né, sejam diluídos nos anos seguintes, né, e evita também menos resistência, né, do ponto de vista da política pública. Isso tem efeito também nas curvas de valor dos valores, né, que vão sendo atualizados na planta genérica de valores, como a gente vai poder ver adiante. A gente volta para os dados do IPTU para a gente tentar ver como eles variaram ao longo do tempo, seguindo diferentes parâmetros. Aqui no gráfico 4, a gente consegue ver a mediana do valor dos imóveis residenciais por padrão em São Paulo. E o que são esses padrões? A gente tem aqui uma divisão entre padrão alto, médio e baixo. É basicamente o que é meio autoexplicativo, né? A gente está falando de imóveis de mais alto padrão, então imóveis maiores, com mais valor por metro quadrado, maior número de garagens, maior número de banheiros, maior número de quartos, com acabamentos melhores. Todos esses elementos são levados em consideração pela prefeitura para fazer essa classificação e definir quanto esses imóveis vão pagar. A gente vê aqui, o que é interessante, que houve uma elevação contínua ao longo do tempo dos valores das medianas, dos 3 tipos de padrão. Mas houve uma valorização muito mais expressiva do alto padrão, que é a linha em vermelha. Sobretudo a partir da revisão das plantas genéricas de valores em 2009 e 2014.
sendo que houve um contínuo crescimento também a partir de 2017. Nos períodos anteriores, a gente pode ver então com as marcações aqui, como as novas plantas genéricas de valores de 2001 e de 2017 tiveram um efeito menor na cobrança, na atualização e na valorização desses imóveis. Mas isso também tem a ver, como a gente acabou de ver, com a dinâmica imobiliária, né? Olhando o gráfico anterior, a gente pode reparar como é nesse período justamente entre 2009 e 2014, 2017, onde que é o período em que há maior crescimento do número de unidades lançadas e também há mais valorização dos imóveis no mercado imobiliário. No gráfico 6, a gente tem essas informações com maior detalhe. A gente acrescentou uma camada a mais, né? Uma variável a mais, que é o tipo de edificação. Então a gente cruzou aqui os padrões, alto, médio, baixo, com os tipos de edificação. O que são os tipos de edificação? Os tipos de prédio, de residência, né? São horizontal ou vertical, que é aquilo que a gente já trabalhou anteriormente. São casas ou edifícios de mais de 4 andares. Aqui a gente pode ver e entender um pouco melhor como cresceram esses valores. E a gente percebe como o que mais cresceu no alto padrão foi justamente os horizontais de alto padrão, né, que teve uma apreciação do valor muito acima dos outros tipos e também acima dos verticais alto padrão. Então, a gente vê, como nos gráficos anteriores, que houve saltos concentrados, né, dos valores venais. Então, quer dizer, os valores de venda dos imóveis cresceram de maneira concentrada nessas revisões da planta genérica de atualização dos valores, né, da planta genérica de valores em 2009 e 2014. Mas, como a gente já discutiu anteriormente também, a gente vê o efeito das travas de aumento aqui, né? A gente vê que há um contínuo aumento dos valores dos imóveis e que tem a ver com as travas de aumento que foram estabelecidas como limitadores do crescimento do valor, do crescimento do valor anual de cada imóvel, né, que acaba diluindo esses aumentos ao longo do tempo. E a gente pode perceber aqui também, como a gente já vinha podendo perceber nos outros gráficos anteriores, que as leis urbanísticas, né, as leis que definem o que pode ser feito, como pode ser construída uma nova edificação, que tipo de atividade pode ser realizada em cada área da cidade, né, as leis urbanísticas como o plano diretor e o zoneamento, elas têm um efeito praticamente nulo, né, nessa dinâmica. Então a gente quer dizer o que com isso? As mudanças do regramento, né, urbanístico, se pode construir mais ou menos em uma determinada área, um tipo de construção numa determinada área ou outra, tem muito pouco efeito sobre as dinâmicas dos valores imobiliários propriamente, né, o valor dos imóveis. Né, o que tem maior impacto são justamente as dinâmicas econômicas que têm um efeito sobre o crescimento ou não do mercado imobiliário e também aí podem ter um efeito no crescimento ou não, na valorização ou não dos imóveis, né? E que vai ser absorvida, né? E se essa valorização vai ser absorvida ou não pela prefeitura para efeito de cobrança do IPTU na cidade de São Paulo. Bom, para concluir, a gente pode ver que houve uma apreciação, né, uma valorização substantiva, né, do valor dos imóveis na cidade de São Paulo nesse período, sobretudo concentrado nos imóveis de mais alto padrão. Esses aumentos a gente pode ver pelos dados do IPTU, de lançamento do IPTU, que eles foram concentrados nos momentos de atualização da planta genérica de valores, né, que a planta é o mapa, é o cadastro que registra os valores para a cobrança do IPTU, e a gente vê com isso a importância das políticas públicas e de decisões políticas que informam, né, essas políticas públicas, né, do uso de informações qualificadas para isso. A gente vale dizer então também que o IPTU nesse processo, nesses últimos anos, teve um crescimento na participação da arrecadação municipal, né? A parte que o IPTU ocupa das receitas, né, do bolo geral de dinheiro que a prefeitura arrecada
para bancar as políticas públicas aumentou, e isso tem a ver com a atualização dos valores dos imóveis, né? Como a gente viu que foi ocorrendo sistematicamente, ano a ano, e com uma certa regularidade passou-se a fazer a atualização pelos valores de mercado, né? E isso foi feito e foi realizado por governos de diferentes ideologias, né? A gente vê uma institucionalização desse tipo de prática administrativa, que busca, no fim, atualizar segundo os valores praticados no mercado. E como a gente pôde ver, testando a hipótese, usando os dados de lançamentos imobiliários e da atividade econômica, do PIB, a gente pôde ver como os valores praticados no mercado também tiveram uma valorização substantiva. E como os valores da prefeitura, né, para lançamento do IPTU acompanharam sistematicamente essas oscilações no mercado. Possibilitando, então, aí o que a gente vê como resultado final também uma maior diferenciação dos valores por tipo e padrão de imóvel, né? Com um aumento substancial, mais expressivo, né, dos imóveis de mais alto padrão. Isso, então, aparece tanto como uma política deliberada da prefeitura, né, de diferentes governos, e que tem como efeito final uma política mais progressiva. Isso quer dizer cobrar mais de quem tem mais e menos de quem tem menos. Nesse caso, cobrar mais de quem tem mais valor de imóvel, mais valor, mais acesso a um conjunto de bens públicos e privados na cidade, quem tem mais qualidade de vida, mais acesso a infraestrutura, serviços, também paga mais, né? Para a gente possibilitar, então, um ciclo mais virtuoso de política pública, que possibilite cobrar mais de quem tem mais e poder investir para diminuir as desigualdades nas áreas de quem tem menos, né? Bom, eu agradeço a todas e todos por acompanharem mais esse vídeo e convido vocês a assistirem os outros materiais produzidos pelo SEM, e se vocês tiverem interesse em se aprofundar na temática, para vocês retomarem a nota técnica. Bom, muito obrigado.